grande apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele nos traz uma palavra maravilhosa, uma palavra brilhante. Assim diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus. Graça quer dizer favor imerecido. Algo que eu não mereço. Algo que não há em mim mérito algum, apesar dos meus deméritos. A graça de Deus, pela graça de Deus, diz Paulo, eu sou o que sou. Paulo está reconhecendo várias coisas. A primeira verdade que ele reconhece é aquilo que ele era, aquilo que ele havia se tornado, ele devia à graça de Deus. Paulo era o que era, o maior de todos os apóstolos, pela graça maravilhosa de Deus. Não era o seu esforço, não era a sua capacidade, não era o seu desempenho, mas a graça de Deus na sua vida. A graça que havia tornado apóstolo, a graça que o tirou da perdição, de um tremedal de lama, a graça que o tirou de um período de cegueira, um período de ilusão, um período de ignorância espiritual, e revelando ao coração aquilo que o Senhor tinha para ele. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E diz, em segundo lugar, esta graça que me foi concedida. A graça de Deus, em segundo lugar, havia-lhe sido concedida. Foi uma dádiva de Deus, uma ação de Deus. Não fora algo que o apóstolo havia buscado, que Paulo havia corrido atrás, mas que Deus lhe concedeu gratuitamente. A graça é um presente de Deus para com as nossas vidas. A graça que me foi concedida. Deus manifestou na sua vida a graça. Em terceiro lugar, Paulo fala, esta graça que me foi concedida não se tornou vã. A graça de Deus, o derramar da graça, não foi algo em vão na sua vida. Em outras palavras, ele está dizendo que ele aproveitou o derramar da graça, ele não rejeitou a graça de Deus, ele não rejeitou a manifestação de Deus para com a sua vida neste favor imerecido. Ele havia dito já aos Efésios, pela graça de Deus sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça de Deus sois salvos mediante a fé. Ou seja, Paulo estava salvo. A graça não foi algo inútil na sua vida. O derramar de Deus não foi algo desnecessário na sua vida. A graça de Deus não se tornou vã. Ao entender a graça de Deus, ele se rendeu aos pés do Senhor. Ao entender a graça de Deus, ele se lançou nos braços poderosos e maravilhosos do Senhor, pela graça de Deus, graça que não se tornou inútil, que não se tornou vã. Mas ele diz ainda em quarto lugar, esta graça que me foi concedida não se tornou vã, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Em quarto lugar, ele está falando do seu trabalho, ele está falando do seu desempenho, ele está falando daquilo que ele pôde realizar e chega a concluir no verso 10, 1 Coríntios capítulo 15, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, em quarto lugar, ele está reconhecendo que a graça de Deus nos capacita a fazer mais. A graça de Deus nos leva além. A graça de Deus nos tira de um estado de acomodação. A graça de Deus nos tira de um estado de perdição. A graça de Deus nos tira de um estado de letargia espiritual e nos leva a agir, nos leva a fazer algo em prol do reino, em prol da obra do Senhor, em prol da igreja do Senhor. Veja o que ele está dizendo. Eu trabalhei muito mais do que todos eles. Eu fiz muito mais. Ou seja,
A graça me capacitou a fazer mais. A graça me capacitou a ir além. Eu não recebi a graça do Senhor, cruzei os braços, fui deitar e dormir em berços esplêndidos. Não, eu comecei a arregaçar as mangas, eu fui à luta, eu fui ao trabalho, eu comecei a fazer. E você sabe, Paulo escreveu 13 belíssimas cartas, foi o apóstolo que mais evangelizou, que mais trabalhou, e a sua preocupação era com todas as igrejas de Deus. Ele não considerava a vida preciosa para ele mesmo, contanto que ele completasse a sua carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Graça capacitadora, graça fortalecedora, graça que nos leva a fazer muito mais. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Em quinto lugar, ele está reconhecendo que tudo, absolutamente tudo, é por um ato da graça de Deus. A graça de Deus derramada, a graça de Deus que não é recebida de maneira vã, de maneira inútil, a graça de Deus que é concedida, a graça de Deus que nos leva a fazer tudo pela graça de Deus. O derramar da graça não pode gerar na igreja, no homem, na mulher, neste, naquele, um estado de estagnação, ficar empacado, mas agir pela graça de Deus que está operando na sua vida. Que nesta oportunidade, a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida. E ao ter esse contato com a graça, você possa trabalhar, você possa fazer muito mais que todos, mas não pelo seu poder, pelo poder de Deus, na graça de Deus, que foi derramada sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe e que a graça do Senhor repouse sobre você e o leve a uma grande realização para o grande Deus, não no seu poder, mas na graça revelada à sua vida. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Amém.